Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um material bem interessante, um conjunto de reflexões, de anotações de um ministro sobre o livro de Provérbios. A ideia aqui é tentar extrair a essência dessa sabedoria antiga, sabe? Com foco em como ela pode, moldar nossa conduta, nossas escolhas hoje em dia. Exatamente. O material descreve Provérbios como um guia que não perde a validade, né? Traz lições para casa, para a vida religiosa, social, e é curioso pensar que não foi escrito de uma vez só, foi compilado, né? Tem partes atribuídas a Salomão, aos homens de Ezequias e também a Agur e Lemiel. Bem, vamos desempacotar isso. Sem dúvida. E olha, o que salta aos olhos logo de cara nessas reflexões é um contraste, assim, fundamental. Quase a espinha dorsal do livro, eu diria. É o caminho do justo versus o caminho do perverso. Os provérbios usam muito essa figura da antítese, né? O contraste direto para mostrar isso. Como as notas do ministro resumem bem. Há dois caminhos, o do justo e o do ímpio. A vereda do justo é descrita como plana, reta. Já a do ímpio, essa é cheia de tropeços, de sobressaltos. É uma divisão bem marcada, né? Quase um preto no branco. Exato. E as consequências, elas também são apresentadas de uma forma muito direta, muito clara. Para quem segue o caminho justo, o ministro destaca. É libertação, é honra, prosperidade e, claro, vida. Agora, para o perverso, bem, aí o cenário é outro. É destruição, vergonha, ruína. A ideia recorrente é que ele será apanhado na sua própria maldade. Entendi. E que a perversidade, no fim das contas, ela nada constrói. Tem uma ênfase bem forte nessa ideia de um ajuste final de contas, sabe? Uma noção de que as ações vão ter sim as suas consequências. E nesse contexto todo, como é que entra a famosa sabedoria? Aquela com S maiúsculo mesmo, que a gente tanto ouve falar em Provérbios. As anotações descrevem ela quase como uma pessoa, não é? Sim, isso é fascinante. É uma personificação muito forte. Ela clama nas ruas, é descrita como alguém que mora com Deus. Chega a ser chamada de arquiteta de Deus ali ao lado do Criador na criação. Isso transforma a sabedoria em algo muito mais vivo, mais acessível do que um conceito abstrato, entende? Nossa, sim. É um chamado bem ativo para a gente buscar essa qualidade. E os benefícios práticos de encontrar essa sabedoria? As notas falam em segurança, prosperidade, paz, parece bem concreto, né? Sem dúvida. Mas olha, outro ponto que o ministro parece martelar bastante é a questão do controle da língua. Poxa, isso é um desafio e tanto. Com certeza. É um tema recorrente. Cuidado com a fala é quase um aviso constante ali. Os lábios mentirosos, por exemplo, são chamados de abominação ao Senhor, como está lá em Provérbios 12, 22. Enquanto a verdade é vista como algo que permanece, que dura. E tem aquela ideia forte, né, de que por tuas palavras serás julgado. Isso dá um peso enorme ao que a gente diz. E tem uma figura que as notas criticam duramente, o mexeriqueiro. É impressionante como o texto descreve o dano que essa pessoa causa, espalhando segredos, sabe, destruindo relações. Pois é, o ministro pega pesado nesse ponto. E o que eu acho interessante é como esses conselhos bem práticos, tipo sobre a fala, se conectam com uma visão maior de ordem, de justiça. Pega a diligência, por exemplo. Ela é super valorizada, em contraste direto com a preguiça. As notas até citam que os indolentes são reduzidos à escravidão. É forte. Nossa, pesado mesmo. Ou então a generosidade. Lá em Provérbios 11, 24, diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. O oposto da avareza, que no fim leva à perda. E até o cuidado com os animais entra nessa lógica. Lembro de ler isso nas notas. O justo atenta para a vida dos seus animais. Provérbios 12, 10. Isso diz muito sobre o caráter da pessoa, né? Exatamente. Mostra uma coerência que vai do macro para o micro, sabe? Do relacionamento com Deus e com as pessoas, até o cuidado com a criação. Isso tudo nos leva de volta àquela questão central da justiça divina.
As reflexões do ministro reforçam essa ideia de Deus como o juiz supremo, que no fim premia os bons e castiga os maus. Existe uma confiança muito grande numa justiça que não falha. E tem um ponto sutil, mas bem importante que ele destaca. Qual seria? A diferença entre correção e punição para quem busca o caminho justo. É vista mais como um ajuste, sabe? Um treinamento para se alinhar melhor ao ideal divino, do que simplesmente um castigo. Algo que, aliás, ecoa lá em Hebreus 12. Interessante essa distinção. E o material também usa exemplos da história para ilustrar isso, né? Menciona a queda de civilizações antigas por causa da iniquidade, como um alerta. Sim, usa como exemplos negativos. E o caso de Roboão, o filho de Salomão. As notas lembram que, segundo o livro de Reis, ele perdeu boa parte do reino porque ignorou os bons conselhos e agiu sem sábia direção. Quer dizer, a falta de sabedoria levando à ruína na prática. Exatamente. Ilustra bem o ponto. Então, o que tudo isso significa, assim, no fim das contas? Qual a grande mensagem que essas anotações sobre provérbios trazem? Olha, a mensagem central que emerge é que as escolhas alinhadas com a retidão, com a sabedoria segundo a perspectiva de provérbios, claro, elas tendem a gerar estabilidade, a gerar frutos positivos. Enquanto o caminho oposto, o da tolice, da perversidade, ele parece ser inerentemente autodestrutivo. É quase como uma lei de causa e efeito moral que o livro apresenta. É impressionante como esses temas, mesmo sendo tão antigos, ainda ressoam hoje, né? Sim, muito. Ao final, fica essa reflexão sobre a perenidade desses ensinamentos, os dilemas entre o certo e o errado, sabedoria e tolice, o poder imenso das nossas palavras, a importância da diligência versus a preguiça, mesmo vindo de um contexto de milênios atrás, parece que tocam em questões humanas que não mudam tanto assim, né? São universais. Verdade. E fica então a pergunta pra gente pensar, né? Em meio a toda a complexidade do nosso mundo atual, como será que esses princípios lá de Provérbios sobre discernir o caminho, sobre o impacto do que a gente fala, do que a gente faz, como eles poderiam guiar as decisões hoje? Tanto as nossas, individuais, quanto as coletivas. É algo pra gente continuar explorando, sem dúvida.